Muito boa noite, estamos iniciando nossa atividade desta sexta-feira, dia 17 de setembro de 2021. Está chovendo lá fora, né? E a previsão de que até por 10 horas da noite tenhamos ainda chuva em Porto Alegre e na região metropolitana. Para sábado amanhã, tempo nublado, mas com muito sol também. Quer dizer, vamos ter aí o primeiro dia, pelo menos, do início do feriadão, porque segunda-feira é feriado Farroupilha, é só aqui no Rio Grande do Sul que é feriado. Então o pessoal vai ter um tempo bom mesmo e parece que domingo pode chover. De qualquer maneira, neste momento aqui na RDC TV, na zona norte de Porto Alegre, a temperatura é de 16 graus centígrados. Está chovendo lá fora, uma chuvinha bem fraquinha, mas chove. 18 horas e 59 minutos. Estamos iniciando nossa atividade há 28 anos no ar, sempre ao vivo, informação, debate, opinião, conteúdos que transformaram este programa como o programa mais longevo da televisão do Rio Grande do Sul e um dos mais conceituados, exatamente pelo time de comentaristas e convidados que desfilam aqui nesta bancada. E nesta sexta-feira, 17 de setembro, uma sexta-feira que é muito movimentada aí nas ruas da cidade, nós estamos esperando inclusive a composição total da mesa programada para hoje. De qualquer maneira, já estamos aqui à minha esquerda, Cláudio Candiota, muito prazer em tê-lo novamente. É muito bom estar com o Candiota aqui e quando o Candiota está aqui no programa, eu particularmente recebo muitos telefonemas, muitas manifestações em apoio ao conteúdo que o Candiota passa e sobretudo por defender aquilo que nós entendemos como democracia, mas que não é democracia que existe no Brasil, né, Candiota? Não tem. Democracia no Brasil não tem. Eu vou demonstrar hoje, vou convidar o telespectador a fazer as contas comigo. Vou demonstrar com números. E cada um chega à sua conclusão, não precisa concordar comigo. Perfeito. Bom, aqui do meu lado direito, doutor Joaci Casagrande Paulo. Doutor Joaci, eu estava comentando com o senhor agora, antes de começar o programa, fazia alguns dias, eu acho que Joaci está de máscara ainda. Alguns meses que eu não convivia com ele, que não compartilhava com ele a bancada da atividade. Então, muita honra, doutor Joaci, hoje compartilhar com um amigo nesse 17 de setembro, véspera aí, segunda-feira, da Revolução Farroupilha. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero aproveitar a oportunidade e os dias festivos aqui da Semana Farroupilha e dizer o seguinte, que apesar de catarinense, eu tenho um carinho muito especial pelo povo gaúcho, respeito essas tradições gaúchescas, esses grandes defensores das nossas fronteiras e que jamais foram derrotados até hoje. Então eu tenho um respeito muito grande pelo povo gaúcho e parabenizo por esse momento festivo merecido que os gaúchos todos os anos fazem e também cumprimentar o doutor Candiota, nosso colega de mesa, e o grande apresentador aqui hoje, doutor Silvio Lopes. Muito bem. Bom, nós estamos iniciando o programa, como eu disse para vocês, né? Nós estamos com uma temperatura aqui de 16 graus centígrados, chove lá fora, o trânsito está meio complicado e por isso que algumas coisas que só o trânsito pode fazer, sobretudo aqui na passagem no centro da cidade, ali pelo túnel da Conceição, existem engarrafamentos. E isso é que determinou o atraso aí da nossa colega que está chegando aqui, a Simone Magalhães, que vai participar da nossa bancada, né? Então isso é plenamente compreensível que tenha acontecido e que aconteça sempre que, e principalmente numa sexta-feira, né, doutor Joaci e Cláudio Candiota, uma sexta-feira que antecede esse feriadão aí que as pessoas vão fazer por causa do feriado de 20 de setembro, em que comemoramos 186 anos da Revolução Farroupilha, que teve 10 anos, de 1835 a 1845, e que se comemora nesse dia 20. Chegando Simone Magalhães, que bom, Simone Magalhães. Te molhaste ou não? Não, mas está chovendo lá fora. Está chovendo, né? Tá Obrigado pela tua presença. Vieste de Canoas ou estavas em Porto Alegre? Canoas. Canoas, né? Eu acho que o trânsito de lá é melhor virar, é mais rápido do que da zona sul de Porto Alegre para cá. Ah, toda a vida. Toda a vida. O engarrafamento é de Porto Alegre para Canoas. Porque agora, assim, nesse horário. boa noite. Nesse horário é Porto Alegre Canoas o engarrafamento. Porque tu vem no contrafluxo. E, por exemplo, eu venho... agora eu vim pela 448, né? Então, tu pega a 448 livre, já desce aqui, pego a Voluntários da Pátria. Beleza, então tá. Obrigado, Simone, pela tua presença hoje aqui, né? Bom, a atividade sempre tem essa característica, há 28 anos, que é o tempo em que está no ar e amadurecido, consolidado este programa, ele começa sempre com o esporte. Nós temos aqui hoje, rapidamente, vamos passar só para manter
essa característica da atividade, porque afinal de contas, né, nossos times jogam agora no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. O Internacional joga no domingo às 11 horas com o Fortaleza aqui em Porto Alegre e o Grêmio joga também, só que o Grêmio joga lá no Rio de Janeiro, né, contra o Flamengo. Hoje na internet... De novo? Hoje na internet circulou uma coisa que o Grêmio vai tomar a terceira dose na segunda, né? O mesmo que é com o Flamengo. É a terceira dose da vacina, então o Grêmio vai tomar a terceira dose. Já perdeu de 5-0, de 4-0 agora, e 2-0, então, enfim. Quer dizer, 4-0 e 2-0, as últimas duas. Mas está reduzindo, então. Tá bom, tomara que empate, tá reduzindo, né? Mas, de qualquer maneira... Se for linear, vai empatar, né? Assim que se não, vai... Cuidado com o Fortaleza. 1-0, vai tomar 1-0. Cuidado com o Fortaleza. Fortaleza ganhou do São Paulo. Quem está tomando o baile do Flamengo não somos nós, não. A gente, na verdade, a gente deu um baile, eu acho que a gente fez um mal, né? Porque o Flamengo veio e se cobrou, né? Tá certo, é. Simone, qual é a tua expectativa? Só para a tua opinião, que é colorada, né? Dos 4, 5 costados, sei lá. Qual é a tua opinião sobre o jogo do Inter contra o Fortaleza? Agora é domingo. Olha, eu espero, né, que traga vitória, né? Porque o Inter veio se recuperando aos pouquinhos, né? Tá longe ainda do que a gente espera como resultado, mas está chegando, né? Então vamos esperar que venha um resultado aí satisfatório. Muito bem, 19 horas e 4 minutos, temperatura ainda permanece 16 graus centígrados aqui na zona norte de Porto Alegre. Eu quero lembrar e falar sobre o Banrisul, nosso Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que, como a gente tem falado aqui, destacado nessa oportunidade da Expo Inter, que terminou na semana passada, mas que vale sempre lembrar, a Expo Inter, grande parte do sucesso se deve aos financiamentos que o Banrisul fez lá ao longo da história, nos últimos 40, 50 anos, para o setor do agronegócio. E hoje despontamos nesta área, muito em especial, pela atuação do nosso Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que hoje tem um importante e um destacado nível de atuação na questão dos consignados. Por exemplo, aproveite as vantagens do crédito consignado estabelecido e oferecido pelo Banrisul. Vamos acompanhar aí esta mensagem do nosso banco. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul. Bom, vamos começar mais cedo hoje, Simone Magalhães, o nosso tour gastronômico. Vamos começar lá pelo Armazém do Queijo, Empório Gourmet. Do João Tumeleiro, tá aí o João Tumeleiro, feliz da vida pelo sucesso que é o Armazém do Queijo aqui na cidade. Padaria, queijaria e mercearia gourmet em Porto Alegre, uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha, também agora em Porto Alegre. Fica ali na Murilo Furtado, 254, bairro Petrópolis. Telefones, o 33920085, telefone fixo, ainda tem lá, e o 98020-71107. Lembrando que o Armazém do Queijo Empório Gourmet fica aberto de segundas a sábados. Amanhã estará aberto também, entre 9h30 e 19h30. E domingo, claro, né? O João Tumeleiro aí vai desfrutar de um bom descanso, ele que trabalha a semana toda. Conheça lá as especiarias e especialidades em geral, que são queijos, frios, especiarias, conservas, pães, massas, pizzas, chás, biscoitos, geleias, doces, patês, vinhos, espumantes, camarão, salmão, pelo amor de Deus, tanta coisa boa, cestas para presentes, olha aí, uma alternativa interessante, né? Aniversário, casamento, festa que você quer fazer, pode ir lá no Armazém do Queijo fazer a cesta e destinar para a pessoa que você quer homenagear, cestas para presentes. E também lá tem os pratos prontos do Armazém do Queijo. E aqui hoje, em homenagem à nossa representante do sexo feminino, a Simone Magalhães, nós estamos oferecendo... Simone, tu não pegaste aqui, olha aqui, os sucos Petri. Chegou atrasada, não lembrou, porque a Simone é uma daquelas que vem aqui para tomar sucos Petri, porque é oferecido de graça para os nossos convidados, principalmente a bancada. Então a Simone desfruta dessa possibilidade. A sua sede pede saúde, pede o melhor. Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Suco de laranja, suco de uva, absolutamente 100% natural, sem adição de água, açúcar e conservantes.
E, claro, o nosso Supermercado Zafari, que é apoiador aqui do programa há muitos anos. Zafari, que com a sua competência, o seu charme, aquele que é um dos melhores supermercados, estabelecimentos de supermercados no Brasil. Um dos rankings importantes aí, o Joaci estabeleceu que o Zafari está entre os 5 mais importantes supermercados do Brasil, que não é pouca coisa, 5 entre todo o Brasil. A campanha do Zafari é a seguinte: a vida acontece quando a gente se encontra. No supermercado Zafari, por exemplo, eu vou ali viu, Simone, ali no Menino Deus, Candiota e Joaci, ali no Menino Deus, e vários Zafaris têm isso. Eu acho que é uma tradição do Zafari, é uma característica do Zafari. Tem um local lá que as pessoas sentam, tem sofás, um cercadinho ali, as pessoas se encontram ali. Ali famílias, aposentados, namorados, amigos e tal, sentam ali desfrutando do ambiente do supermercado Zafari, claro, além de fazer aquelas compras maravilhosas, com preços competitivos e a qualidade que é indescritível, é inigualável do supermercado Zafari. Vamos à mensagem do nosso supermercado Zafari. O talento da família Silveira sempre foi produzir as melhores maçãs da região. As mesmas que o Fernandinho escolhe com carinho quando vai no Zafari. É que, de uns meses pra cá, a família descobriu que a mamãe tinha outros talentos. Fazer a melhor torta de maçã do mundo. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem, pessoal, a atividade aqui há 28 anos no ar, sempre ao vivo. Estamos aqui com a Simone Magalhães, o Dr. Joaci Casagrande Paulo e o Cláudio Candiota. Claro que nós não podemos deixar de falar, Candiota, e nossos demais convidados aqui da bancada, sobre o 20 de setembro, que acontece na segunda-feira, 186 anos da Revolução Farroupilha. Candiota, pela tua experiência como historiador, como comentarista, como um homem de rádio, de televisão, mas sobretudo como um brasileiro muito preocupado com as questões nacionais e sobretudo, né, com essa forma como nós muitas vezes nos deixamos levar, a forma resignada de aceitar certas coisas. O gaúcho não tem disso ou já perdeu também isso? Essa irresignação que veio lá desde a Revolução Farroupilha. Eu acho que nós temos que reagir. Está faltando, não é? Está faltando. Eu acho que nós perdemos muito disso. Perdemos muito, porque, aliás, tem uma explicação e essa explicação também está na Constituição. Eu tenho dito aqui várias vezes que o Brasil não é uma democracia. E eu vou convidar o amigo telespectador, a amiga telespectadora, para raciocinar junto comigo. Vamos imaginar, por exemplo, que... Imaginar não, me parece que seja um fato. O que as pessoas todas preferem? Liberdade. Liberdade. Ninguém quer ficar preso, não é? Ninguém quer viver prisioneiro dentro de isolado em uma ilha ou fechado em um presídio. As pessoas querem liberdade. Pois bem, o que nós observamos aí ao longo do tempo? Né? Que o Brasil vem seguindo ou vem lutando contra uma tentativa de implantação do socialismo há muito tempo. E quando arrefece aquela tentativa de implantar uma ditadura socialista comunista, há uma reação do povo brasileiro. Foi o que aconteceu em 1964. Não vamos discutir se ficou tempo demais, não sei o quê, mas a verdade é o seguinte: o povo foi para a rua pedir liberdade, ou não? É verdade. No entanto, o que a gente observa é que o indivíduo que se reelegeu 4 vezes, porque eu não considero a eleição da Dilma como da Dilma, a Dilma era o poste daquele indivíduo, defende o comunismo. Por isso eu nunca votei nele. Ele defende a ditadura cubana, a ditadura venezuelana, ele defende a ditadura do Hugo Chávez. Defende o fim das nossas liberdades, que e, é fundamental. consequentemente, claro, defende o fim das nossas liberdades. O que aconteceu em Cuba? E eu tenho um amigo cubano de mais de 40 anos com quem eu visito, meus pés na casa dele em Miami, nos telefonamos praticamente, não digo toda semana, mas com muita frequência. Ele faz aniversário dia 7 de setembro, falei com ele dia 7, me ligou no dia 12, assim, temos falado frequentemente. E ele saiu
de Cuba, com 9 anos, e a irmã com 7, um grupo de crianças, os pais perceberam que a ditadura comunista, defendida pelo indivíduo esse que foi condenado e depois foi solto, percebendo que as crianças teriam seu futuro destruído, como as que ficaram tiveram, os pais colocaram as crianças numa lancha, conseguiram, não sei como, e se separaram dos seus filhos para livrar os filhos da ditadura comunista, defendida por esse indivíduo que quer ser presidente, graças a uma manobra. Quer ser de novo, né? Bom, quer ser de novo. Então, vocês vejam, essa é a razão pela qual nunca votei e jamais votarei nesse indivíduo. Jamais. Me recuso até a dizer o nome dele. Acabou. Aí, o que aconteceu? Quando se restabeleceu o que hoje chamam de democracia, através da Constituição de 88, o que de fato aconteceu? Se implantou o socialismo, um simulacro de democracia, uma ditadura socialista disfarçada de democracia, onde quem manda é a minoria e o povo não tem voz. Vocês querem saber por quê? No artigo 45, eu vou dar um exemplo aqui, pegar a Constituição Americana. A Constituição Americana é a mais antiga, é de 1778. E pelos números atuais, os Estados Unidos têm 330 milhões de habitantes e 435 deputados federais, que lá se chama representante. 435. O Brasil tem 513 deputados federais. Okay? Uma população 1/3 menor tem 1/3 a mais de deputados federais. Alguma coisa está errada. Se vocês aplicarem esse mesmo índice, dividindo, vocês dividam aí 330 milhões por 435 deputados federais, dá mais ou menos 760 mil habitantes por deputado federal. Lá, na democracia, de fato, que é uma democracia, não é simulacro, é democracia, há liberdade, é o governo da maioria. Se vocês pegarem esse índice, 760 mil por deputado federal, pegarem 210 milhões e dividirem por 760 mil, nós teríamos que ter, no máximo, 276 deputados federais. Temos 513. E aí eles fizeram uma manobrinha para o Norte e Nordeste mandar no país. E vocês vão ver quem é que está mandando lá no Congresso. É Piauí, é Amapá, é Alagoas, é o Acre, é essa turma. Então, para vocês terem uma ideia, o Acre tem uma população aproximada de 790 mil habitantes. Pelo índice da maior democracia e mais longeva Constituição do mundo, deveria ter 1 deputado federal. Tem 8. Vocês querem outro exemplo? Vou pegar aqui o Amapá, do seu Davi Alcolumbre, que manda em todo mundo, que está retendo lá a indicação do ministro do Supremo. Não quer dizer que ela seja aprovada ou não vai ser aprovada, o que ele não pode é reter. Mas ele retém. Representa um estado que tem 734 mil habitantes. E tem 8 deputados federais. Deveria ter 1. Nos Estados Unidos, para o Acre ter 2, tem 8. Para o Acre ter 2. Para o Amapá, eu estava falando do Amapá. Para o Amapá ter 2 deputados federais, teria que ter 1.500.000 habitantes, que é o dobro de 760. Então, o que isso significa? Significa que tem, só um exemplo, 8 estados do Norte e Nordeste que deveriam ter 8 deputados federais, se a gente quisesse equilíbrio e proporcionalidade na votação e que o povo mandasse no Congresso, e que seus representantes fizessem aquilo que o povo quer. Um estado que tem 8 estados que deveriam ter 8 deputados federais tem 64. Resultado, um indivíduo aparece lá, não precisa gostar do Bolsonaro. Quem tem que gostar do Bolsonaro é a primeira-dama. Até o dia que não gostar mais, ele se separa e tal. Ele já se separou, não sei quantas vezes. Então não precisa gostar, nós precisamos gostar do governo. Esse sujeito fez o seguinte: ele acabou com uma das coisas que destrói o pilar da democracia, que é a separação Estado e governo, que nunca existiu. Eles loteavam os ministérios, porteira fechada para um partido, para outro. Não, ele botou gente técnica lá. Resultado, todas as empresas estatais estão dando lucro, todos os fundos de pensão que foram quebrados estão se recuperando. Não é? O agro está andando como nunca, porque acabaram as invasões de terra para aqueles terroristas do MST. Eu não preciso gostar dele, não me interessa se gosta ou não gosta, eu gosto do governo e daquilo que está sendo feito. E isso foi demonstrado aqui na Expo Inter, com a receptividade
que o presidente teve ali. Então, isso é que o povo quer. O povo não quer ditadura comunista. Não quer. Isso está claro, está nas ruas, está demonstrado. No entanto, está se formando uma frente que reuniu 6 mil pessoas em São Paulo, dito pela polícia de São Paulo, né? Reuniu 30 pessoas que se dizem da terceira via, que tudo que eles dizem é que são contra o Bolsonaro. Eu não quero saber se eles são contra o Bolsonaro, eu quero saber o que eles vão fazer. Você é a favor do quê? Da volta da roubalheira, como aconteceu, que eles, de certa maneira... Essa coisa de terceira via é uma coisa patética. Não, isso é bobagem. Não existe. Bom, eu gostaria de ouvir também... Simone Magalhães, alguma vez tu... Foi na data da Revolução Farroupilha, que eu pedi para o Candiota, na verdade ele fez uma boa explanação e fez essa vinculação, né, do irredentismo gaúcho com a situação toda do Brasil. Alguma vez frequentaste CTG, botaste aquele prenda, não? Dancei invernada. Ai, olha aí, se revelando. Ó, o Léo Chu, viu só? Temos Gosto aqui uma representante, de um CTG, de um baile, sei dançar muitas. Olha só. Já dancei invernada. Uma prenda, né? Prenda. Já fui não fui a prenda, né? Mas eu participei de um grupo de invernada. A gente dançava todos os sábados. Era Atualmente? Não, eu não vou, porque assim, meu marido não é uma pessoa que goste de sair para esse tipo de evento, né? Mas eu gosto bastante, eu curto muito, eu sou muito gaúcha, nossa. Eu morei 8 anos fora daqui e voltei com o mesmo sotaque do que eu fui, sabe? Assim, Simone, vou aproveitar então que tu tem essa vinculação com o CTG, com o gaúcho, quer dizer, a essência do gaúcho raiz que se diz, né? Para te perguntar o seguinte, nós, de certa maneira, herdamos do movimento Farroupilha lá de 186 anos, quase 2 séculos, né? Herdamos essa questão do irredentismo, da indignação contra a injustiça que se fez naquela época contra o Rio Grande do Sul, a questão do charque, a questão dos impostos, etc. e tal, a centralização do poder lá. Esse espírito irredentista do gaúcho acabou? Achas que alguns segmentos ainda existem? Alguma aspiração a isso nós temos atualmente no Rio Grande do Sul? Olha, eu vejo o gaúcho como o brasileiro mais bairrista que tem, né? Nós gostamos de ser gaúcho. A gente sai do Rio Grande do Sul e nos orgulhamos, né? A gente leva a nossa cultura. Por mais que às vezes as pessoas... Eu lembro que quando eu morava lá em Minas, o pessoal dizia assim, gaúcho só sai na rua, só toma chimarrão na rua para os outros verem. Aí uma vez eu estava em Garopaba e fiz um vídeo, 360, assim, na beira da praia, todo mundo tomando chimarrão. Para mostrar que, na verdade, não é um hábito nosso. E a gente tem a nossa cultura, ela é muito forte. Não tem nenhum povo no Brasil que eu conheça que tem essa identidade. Eu acho que uma coisa que acaba se perdendo um pouco é alguns gaúchos que acabam se desanimando porque vão empreender em outro... Gostariam de continuar aqui, mas acabam indo empreender em outros lugares porque... outros lugares estão sendo mais atrativos do que porque o gaúcho gosta da tradição, mas o gaúcho não é burro, né, Candidato? Aqui, se o Estado não oferece para ele o Estado natal dele, não dá o incentivo que ele precisa e que existe no outro lado, seria burrice ficar aqui, quer dizer, por mais que tu goste da tradição. Eu lembro que lá perto da cidade que eu morava, em Minas, tinha uma cidade chamada Chapada Gaúcha. Tinha CTG, tinha tudo lá. Então, assim, a gente exporta a nossa cultura, né? E é muito, muito raiz isso nosso. Muito bem. Eu estava olhando para o doutor Joaci Casagrande Paulo, que nos merece um grande respeito, é um catarinense, é de Criciúma, né? E ele está muito bem ambientado aqui no Rio Grande do Sul. É um cataúcho, né? E eu fico imaginando ele pilchado. Eu fico pensando o seguinte, o que seria de mim se eu não tivesse vindo aqui para o Sul, aqui abraçado meus irmãos gaúchos, e tivesse subido lá para o norte, em São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Seria bem sucedido em qualquer lugar do Brasil. Exato. Eu não sei, obrigado, mas eu acho que não. Eu estava pensando agora, a festa, por exemplo, a Semana Farroupilha, então eu pensei o seguinte, pensei a Anitta Garibaldi, que é uma catarinense igual a mim,
lá de Laguna, e houve aquela República Juliana, tudo, e que ela é abraçada aqui carinhosamente por todas as mulheres gaúchas que fazem desfiles, que saem a cavalo e tudo, e homenageando a Anita Garibaldi. E eu no consultório, falando com um gaúcho, um cliente, ele disse, o senhor sabe que também houve não somente a República Juliana de Laguna, mas também a República Lagiana. E eu fui pesquisar ontem, e realmente, que os gaúchos, Bento Gonçalves, essa turma, começaram a partir também lá para Lages, porque em Lages também tinha um movimento muito grande, igual aqui os gaúchos, contra o Império Brasileiro. E nesse sentido, ficou um determinado tempo, ficou a República também, República Lagiana, e apoiada pelos gaúchos. Mas o que acontece é o seguinte, é que daqui a pouco os gaúchos tinham que retroceder para defender o Rio Grande do Sul, e Lages, que é uma cidade pequena, e aí o contingente pequeno de policiais, vinham os imperiais e retomava. Mas nesse sentido é que eu vejo o seguinte, quer dizer que os catarinenses e os gaúchos sempre tiveram muito entrelaçado assim entre si. Eu vejo também, eu era menino lá em Criciúma, e um dia eu fui no cinema, vamos ver o gaúcho largado. Eu fui lá ver, o cara todo pichado, tudo. Depois fui perguntar, mas quem é esse cara? Esse cara aqui é Pedro Raimundo. Porque ele é gaúcho, não, ele é catarinense, mas ele saiu daqui, gurizinho, para o Rio Grande do Sul, e hoje em dia ele vive lá e só vive pilchado. E eu também, quer dizer, eu não me pilcho, mas eu, quer dizer, exteriormente não, mas interiormente, psicologicamente, eu estou pilchado e abraçado com esse povo querido do Rio Grande do Sul, que no meu entendimento, eu posso falar, eu não sou gaúcho, é o mais culto do Brasil, entendeu? E o povo hospitaleiro, o povo sensacional. E quando falaram esse problema aí, por que o gaúcho sai daqui e vai para fora? Eu vou entrar no terreno aqui da minha amiga Simone, é problema de ordem econômica, entendeu? Então eles acham que lá, acho não, eles vão lá, encontram melhores condições. E uma coisa muito importante, por exemplo, Santa Catarina nunca ganhou lá o PT. E aqui sempre ganha, e o PT aqui, ele atrapalha muito aqui o Rio Grande do Sul. Aí é questão de cultura política, que Santa Catarina sempre teve maior cultura e melhor cultura política do que nós. Então, nesse sentido que eu vejo. E eu estava lá em Santa Catarina, que eu vou de 15 dias, eu vou a Criciúma, tenho meu consultório lá, eu entro aqui. Aí fui lá e os catarinenses disseram assim, essas eleições de 2022... está na mão, doutor, já está na mão do Bolsonaro. Eu digo, olha, você não esqueça, hein? Nós aqui, Santa Catarina, não é Brasil. Tem 26 estados e mais Brasília. E além do mais, tem a urna eletrônica. Tem muita gente do PT, entendeu? Porque eles levam em consideração o Estado. Claro, exatamente. Bom, nós também temos muito orgulho, viu, né, o candidato e Simone, de ter aqui o doutor Joaci Casagrande Paulo, que é catarinense de coração e tal, mas divide esse coração dele conosco. Um camarada espetacular aí que ele está aqui hoje, fez sucesso no Rio Grande do Sul, pela competência, pela forma amiga, afetuosa, com que o doutor Joaci Casagrande trata as pessoas, qualquer pessoa. A gente fica assim bem admirado de ver o doutor Joaci, essa forma encantadora como ele faz e acaba merecendo esse respeito e, sobretudo, a solidariedade de todos nós. Bom, vamos falar um pouquinho do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Os cuidados com a saúde mental são uma importância extraordinária. A saúde mental merece esta importância. Atento ao fato, o Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico, neste mês de setembro, quando se destaca a conscientização da valorização à vida e contra o suicídio, intensifica a defesa de ações efetivas para a expansão e fortalecimento da rede de assistência psiquiátrica no Estado. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Defender os médicos é defender a saúde. Defender a saúde dos médicos, defender as condições de trabalho dos médicos e também, sobretudo, defender a população que precisa de uma saúde pública de qualidade. Bom, Ângelos, você sabe que o Plano Ângelos é o maior e mais completo plano de assistência familiar no sul do Brasil, que você pode contar com a sua excelência e tradição para cuidar e proteger as pessoas que você realmente ama. E hoje estou aqui para falar do Plano Bem-Estar, que tem assistência funeral completa, disponível 24 horas para você
não precisar se preocupar com nada nesse momento tão difícil da vida de cada um de nós. Mas saibam que o plano Bem-Estar não é só um plano de assistência funeral, ele também garante teleconsultas gratuitas em clínica geral, nutrição, psicologia e pediatria, orientação fitness, apoio ortopédico gratuito e seguros como invalidez permanente por acidente, morte acidental e fratura óssea. Além de descontos em uma ampla rede de conveniados na área da saúde e muito mais. Cuida da sua saúde com o plano Ângelos Bem-Estar. Cuide mesmo da sua saúde. Acesse aí angelos.com.br e saiba mais dados, mais detalhes a respeito deste plano aí que atende às suas necessidades num momento tão difícil que nós normalmente temos, né, que enfrentar. Bom, vamos agora dar um outro estágio, um outro pit stop no nosso tour gastronômico. Vamos lá no Barranco, né? Há 51 anos, já indo para 52 anos, no coração dos gaúchos. A primeira churrascaria com carne Angus do Brasil. Olha, carne espetacular. Olha que costela, Simone. Ó. Aquelas que não dá para recusar, né? Chega lá, apresenta uma costela dessas, vai essa aqui mesmo. Subindo ou descendo a Protásio, não tem como, né? Não, o Barranco é um problema sério. Problema sério. Porque tudo lá é maravilhoso. É verdade. Olha só ali, ó, o porquinho lá, como é que é o... como é que chama? A costelinha de porco? Não, mas não é, aquilo não é costela. Bom, é porco, né? Como é que é o candidato que vai muito lá? O que pareceu ali de porco ali do Barranco? Ah, é o porquinho com queijo? É, porquinho com queijo. Aquele ali é fantástico. Olha ali, Ali, o ó, lombinho. ali, ó, Que ali, engraçado. ó. Olha É o lombinho, Olha tá ali. aquele lombinho, que maravilha. Isso aí é fantástico, é delicioso. Principalmente quem gosta de carne de Aí porco. eu gosto da costela de fantástico. tiras, é uma das minhas É preferidas. verdade. Bom, se tu for dizer tudo isso aí, tudo que nós gostamos lá, vai ficar até amanhã o Não, programa. tudo é maravilhoso. Ali, ó, verdade. olha aí, ó. Olha essa... Essa que tu é a minha- falaste. Essa é a minha preferida. E tem a polentinha frita, fininha. Pelo amor de Deus. Aqui, ó, ambientes climatizados e ao ar livre. Daqui a pouco está chegando aí a primavera, né? Da semana que vem. Estaremos na primavera. Ó, E, agora apareceu a polentinha ali, ó. Ó, a polentinha. Aí, E falou, claro, apareceu. os ambientes, seja internos ou externos do Barranco e também do Barranquinho, são uma atração também a mais. Lá no Barranquinho, o telefone é 3028-2310 e no Barranco, 3331-6172. Eu dou os telefones porque muita gente pode fazer reserva, né? O cara quer fazer um ajuntamento, como se diz, né, Simone? Com a família, com os amigos, levar a namorada, enfim, um grupo de trabalho, enfim, eu faço tudo isso aí, liga para lá que é melhor, que já fica reservado um espaço especial para você. Bom, Simone Magalhães, o governo está anunciando aí que a inflação poderá chegar a 8,7%, né? E também metade disso aí, segundo o Banco Central, é resultado da disparada nos preços dos combustíveis, da energia e da carne. O problema todo é não chegar nos 10%. 2 dígitos aí apavora mais, né, Simone? Qual é a tua expectativa? A minha expectativa é que não chegue, né, Silvio, nos 2 dígitos, mas a gente vem num processo de aceleração desde o início do ano e que é amedrontador, né? Por exemplo, quem paga aluguel e tem os seus contratos atrelados ao IGPM tem visto aumentos aí na casa dos 30%, 35%, e algumas imobiliárias não estão dispostas a negociar, o que é mais preocupante, né? Porque hoje a gente tem muito imóvel disponível, tem muitos proprietários que não estão dispostos a negociar. Mas esses 2 pilares, né? Na verdade, a energia elétrica, o combustível e o dólar, eles são 3 pilares muito fortes para a pressão inflacionária. Por quê? Com relação ao dólar, né, nós somos muito dependentes de insumos estrangeiros, então a nossa indústria importa muito. Com o evento da pandemia, algumas coisas ainda pioraram, porque, por exemplo, a questão dos fretes estão caríssimos. Aumentaram em dólar. Então, além do dólar estar alto, os preços em dólar aumentaram. Então, isso reflete aqui. Quando a gente tem um aumento da energia elétrica, todo comércio, indústria, serviço, todo mundo usa energia elétrica. E isso acaba repassando para os preços.
Vocês imaginem, a gente recentemente falou do supermercado Zafari, né, que é uma grande empresa aqui do Rio Grande do Sul, um supermercado de altíssimo nível. Quanto será a conta de luz do Zafari? Então, isso, ele chega a um ponto que ele tem que repassar para os seus preços. E daí ele aumenta, né, porque acaba sendo um custo fixo dele. O combustível também, ele gera um efeito direto em tudo, porque tudo depende de transporte. O Brasil é um país dependente do modal rodoviário. Então, no momento que aumenta o combustível, aumenta os fretes, aumenta os custos, que vai aumentar os preços. Então, nós estamos numa situação bastante complicada de pressão inflacionária. Chegar aos 2 dígitos é uma coisa que assusta, porque nós que vivemos a época da inflação que chegou a beirar, que não beirou, ela chegou a 84,5% na década de 80%. E era uma época horrível, que eu lembro que meu pai recebia o salário dele, no dia que ele recebia o salário, a gente tinha que ir para o supermercado para fazer rancho, porque no outro dia não se comprava mais as mesmas coisas. As empresas, os supermercados, eles mudavam a etiqueta no mesmo dia, de manhã para tarde. Era assustador aquilo. Então, a gente que viveu esse momento de hiperinflação, a gente se preocupa muito em ver a inflação subindo desse jeito. Porque, assim, ó, nós não estamos... A inflação, ela tem dois carros-chefes, né? A inflação de custos, né? Quando aumenta o custo dos produtos, que é o que nós estamos passando agora. E a inflação de demanda, quando tem muita demanda no mercado, por exemplo, atualmente tem muita demanda por carros. Então, os carros aumentaram os preços, porque não estão chegando peças no Brasil, né? Então, as montadoras estão demorando para entregar os carros, então os carros que tem hoje para vender aumentaram muito o valor. Falta de componentes, né? Isso, quando aumenta preço por muita demanda, muita gente procurando o produto ele não tem, isso é chamada inflação de demanda. Quando aumenta o preço porque aumenta os custos, isso é uma inflação de custos, e daí que é o problema. Porque como que tu controla o aumento do combustível, o aumento da energia elétrica, né? E isso acaba refletindo não só no preço que a gente paga, né, do mais básico que seja da cesta básica, até o nosso consumo dentro das nossas casas. Então, isso é muito preocupante mesmo. Mas temos que ir nas causas. O que aconteceu? Por exemplo, na Venezuela, que é o modelo da esquerda brasileira, a inflação passou de 1 milhão%. Eles precisam de um carrinho de mão para comprar um pãozinho na esquina. E estão comendo animais de estimação e tudo mais, porque o comunismo destruiu a economia. Agora, em cima disso, nós temos uma desruptura da cadeia produtiva, causada pela pandemia, pelo vírus chinês. Só quem está ganhando com a pandemia é a ditadura comunista da China. O que aconteceu? Um container que custava $1.000 antes da pandemia, agora está custando $10.000. Como foi todo mundo fica em casa, porque a China deu esse start. O exemplo veio da China. Se vocês lembrarem, na televisão apareciam os caras lavando dinheiro, lavando as ruas. Algumas das coisas não colaram aqui, mas os confinamentos colaram, porque era uma solução. Para a ditadura comunista não tem problema, os caras já estão presos mesmo, fica todo mundo em casa e está tudo bem. Se sair, leva uma bala na cabeça, vão dar conta para a família. Nas democracias é mais difícil, mas os caras embarcaram nessa história. E com isso, desmontaram a cadeia produtiva, as linhas de fornecimento, quebrou tudo, você interrompeu tudo. Agora, quando começa a abrir, falta matéria-prima. Está faltando matéria-prima, está faltando componentes eletrônicos, está faltando um monte de coisa, e estamos pagando o preço do fica em casa. A China ficar em casa e retomaram e está tudo bem, porque lá não tem lei trabalhista, lá não tem liberdade, lá não tem coisa nenhuma, é um salve quem puder, e eles fazem de conta que aquilo lá é uma maravilha. Mas é uma ditadura comunista. E o único camarada que defendeu uma certa harmonia, equilíbrio entre a vida e a economia, quem foi? O presidente Bolsonaro. E é o único que está sendo acusado hoje pela
questão da crise econômica proporcionada por governadores, prefeitos de todos os estados, que acabaram desviando, muitos deles desviaram recursos que vieram do governo federal, que deveriam ser aplicados na questão da administração mais racional e menos ideológica, né, da pandemia. Deu nisso. Doutor Joaci Casagrande Paulo, qual é a sua avaliação? A minha avaliação é o seguinte, eu estava prestando atenção e, principalmente quando falou o Candiota, a respeito de democracia, e a respeito de comunismo, socialismo e direita, eu acho o seguinte, você veja, aqui bem perto de nós, aqui na Argentina, que eles tinham um governo de direita. Então resolveram abraçar a esquerda. O que está ocorrendo lá na Argentina? Entendeu? Está brigando a Cristina com o Alberto Fernandes, eles mesmos, presidente, vice-presidente, eles estão brigando entre eles. E o Alberto Fernandes foi convidado para ir a Nova York, que agora vai ter uma reunião lá a respeito do mundo atual, entendeu? E esse problema do aquecimento global, tudo isso, CO2. Então ele não vai porque ele está até com medo, se eu vou a Nova York, a Cristina me passa uma rasteira e entra com o impeachment, uma coisa aí, ela vai me tomar a direção aqui do país. E uma coisa que eu senti, um senhor, um industrial, um sujeito que tem uma indústria aqui em Toledo, no Paraná. Ele foi lá, ele disse, olha, eu voltei apavorado da Argentina, porque nas outras oportunidades não era assim. Agora eu entrei numa churrascaria, eu vi 10 pessoas sentadas e quase 100 ou 200 pessoas do lado de fora pedindo pedaços de carne que sobravam e tudo ali. Eu fui numa padaria, ali tinha 5 pessoas comprando, que tinham poder aquisitivo melhor, e os outros 200 lá fora pedindo pedaço de pão, essas coisas. E realmente, então eu queria dizer para vocês que não se deixem seduzir pelo canto da sereia, que realmente a esquerda é melhor. Não é melhor. Eu tive em Cuba, eu tive na Rússia, eu tive na Venezuela, não pode dizer, porque eu tive na Venezuela democrática. Agora você vê, realmente, como diz o Candiota, lá não tem liberdade. Quem começou assim a surgir e pedir liberdade, o que fizeram? Maduro mandou tanque, tudo ali por cima do povo e metralhando o povo. Isso é liberdade? Isso aí é um país que vai progredir? Então, nesse sentido, é o que eu quero dizer que eu concordo em gênero, número e grau com tudo o que diz aí o meu irmão Candiota. Realmente é isso. Perfeito. 19 horas e 40 minutos. Aliás, essas pessoas que defendem isso, né, Candiota, elas nunca vão para lá. Elas vão, quando tiram férias, folga, vão para os Estados Unidos, vão para o setor, para a área capitalista. Mas defendem o socialismo, defendem o comunismo. Essa é a grande hipocrisia, né, dessas lideranças. A gente nem vai citar aqui para não se incomodar. Eles insistem com isso. O socialismo, onde deu certo? Em nenhum lugar. Em parte nenhuma, em tempo algum. Eles deram errado em 100% das tentativas. 100%, inclusive no Brasil. Porque quebraram o Brasil. Quando assumiu o Temer, ele estava falido, completamente falido, tinha 14 milhões de desempregados, mais ou menos o número que tem agora. O que significa o seguinte, que o vírus da esquerda é tão danoso para as empresas e para os empregadores e para os empregados como o vírus. Deixou mesmo estrago em termos de emprego e desemprego. Muito bem. Olha que a Aspecir Previdência é uma instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Com mais de 100 anos de trabalho e dedicação, é reconhecida por sua atuação no ramo previdenciário, sempre inovando e desenvolvendo produtos que atendam às necessidades e, claro, proporcionem a tranquilidade aos seus associados. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro absolutamente tranquilo. Plano de pecúlio da Aspecir Previdência, ideal para quem quer planejar o futuro protegendo a sua família e proporcionando aos seus beneficiários toda a tranquilidade, proteção e segurança. Ali na Otávio Rocha, 65, primeiro andar, telefone da Aspecir Previdência, 3228-1999. Neste momento, né, da economia, Simone Magalhães, como economista, a gente está vendo aí que as vagas começam a surgir aqui, ali e tal, alguns segmentos da economia começam a se recuperar, mas a grande preocupação é com a qualidade da mão de obra que temos no Brasil. Depois eu quero ter um comentário da Simone aqui, o Instituto analisou aí que até 2024,
um instituto de grande responsabilidade, de grande consolidação no país, até 2024, ou seja, daqui a 3 anos, nós vamos ter a falta de 260 mil profissionais qualificados em tecnologia da informação. Ou seja, o candidato hoje, para adentrar no mercado de trabalho, para começar a sua coisa, ou se consolidar e avançar, ele precisa da qualificação. Aqui no Estado, Simone, o Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul está se adaptando a esses novos tempos, né? Ele que investe em um jovem talento, porque esse é o modo de impulsionar o crescimento do seu negócio. Conheça os programas de aprendizagem e estágios do CIE. Porta aberta é a porta de entrada também de milhares de jovens para o mercado de trabalho que precisa, claro, da sua capacitação. Vamos acompanhar. 19 horas e 42 minutos, 16 graus a temperatura aqui na zona norte de Porto Alegre, sede dos estudos da RDC-TV. Aliás, a atividade vai ao ar sempre aqui pela RDC-TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Todo dia, né? Final da tarde, 18 horas e 56 minutos, até as 20 horas e 30 minutos. Simone Magalhães, como empresária, né, consultora e tal, essa questão da qualificação da mão de obra, hoje, ela tem uma importância muito mais grave do ponto de vista do mercado de trabalho aqui no Brasil, exatamente pela falta de qualificação da nossa mão de obra. Pois então, Silvio, tu sabe que eu bato sempre nessa mesma tecla, já falei várias vezes aqui no programa e vou falar sempre em todas as oportunidades, que não existe sorte, né? Eu tenho até uma mensagem que eu uso muito na minha vida, né? Que sorte é o rebento que nasce quando a oportunidade encontra o conhecimento, né? Então, a gente precisa estar sempre se preparando, porque a oportunidade ela vai vir. Então, não é que tu tenha sorte, tu te preparou para aquilo e quando ela chega, tu está pronto. O que a gente vê no mercado de trabalho? As pessoas não se preocupam com isso, elas não se preocupam em aprendizado. Elas vão para as universidades para ter um diploma, que fica muito bonito na parede, fazem um curso de pós-graduação para ter um título de especialista, que não são especialistas em nada, porque eles não aprendem nada. Um monte de cursos que viraram um business, não é educação, as empresas, as faculdades querem alunos, eles querem ganhar dinheiro e não formar profissionais. E aí, o que acontece? Nós temos uma massa de desempregados enorme, de pessoas sem qualificação. Pessoas que estão buscando emprego, que eles não se dão o trabalho de ler o enunciado da vaga e ver que eles não se encaixam naquilo. Então, eu queria dar uma contribuição, porque eu abri uma oportunidade de trabalho no meu escritório, faz 2 semanas, e fiz um anúncio num site que chama-se Trabalha Brasil. Né? Porque não, eu vou abrir para um público maior e vamos ver no que eu vou ter de resposta. Em pouco mais de 24 horas eu recebi 81 currículos. Tinha todo tipo de currículo e eu fiz uma descrição bem específica, né, da pessoa que eu estava buscando, porque eu não tinha tempo para ficar entrevistando. Mas eu li os 81 currículos. Desses 81 currículos, eu tirei 5 para entrevistar. Essas 5 pessoas que eu entrevistei, 2 delas estariam próximas ao que eu queria. Mas nenhuma preencheu os teus requisitos? Não, uma preencheu. Uma teve muito próxima e ainda pegou Covid. 2%. Tá com Covid, vai começar só no final do mês. 2% praticamente. Mas é impressionante, porque assim, ó, as pessoas elas não leem, elas vão mandando, vamos ver o que acontece. Não, tu não pode mandar, tu tem que assim, ó, ver o que o mercado está buscando. Então, assim, eu fui muito específica, né, quando eu escrevi a vaga. Então, assim, olha, eu não tenho qualificação para essa vaga, então o que eu tenho que fazer? Gente,
Todo mundo tem um smartphone, todo mundo. O senhor que junta reciclados lá no meu condomínio, ele tem um smartphone, todo mundo tem. Existe uma lista enorme de lugares que tu pode fazer formação. A Fundação Bradesco, eu sempre falo da Fundação Bradesco, porque eu já fiz curso na Fundação Bradesco. Tem uma gama de cursos que tu faz de graça e tem certificados. Ah, mas eu não tenho crédito, não tenho internet. Vai para o shopping. Shopping tem internet de graça. A cada 2 horas tu vai lá e reconecta. Ou vai para uma praça, vai para um café. Vai para o meu escritório. Se quiser ir para o meu escritório e dizer assim, olha, eu estou querendo estudar e eu não tenho internet, posso ir lá para o escritório? Vai, pode conectar na minha rede lá. Porque assim, ó, as pessoas estão nem aí para nada. Mas Simone, qual é a causa? A causa é que a Constituição de 88 implantou o socialismo e criou castas no Brasil. Tem 59 mil indivíduos com foro privilegiado e perto de 2 milhões de pessoas que têm emprego garantido. Então tu vai numa faculdade, quando eu fiz a faculdade de Direito, o professor perguntou quem vai ser advogado. Eu e mais 2 ou 3 levantamos a mão, o resto podia fazer concurso público. Sim. Então as pessoas hoje, eles não estudam para empreender. Eles estudam para fazer um concurso público. Para se empregar. Então, por quê? Porque se criou uma distorção. Quer dizer, só num país socialista como o Brasil que se ganha mais no serviço público que na iniciativa privada. Quer dizer, é uma coisa que não é possível. O Brasil, a Constituição de 88 criou o Congresso mais caro. Aliás, para não dizer que é o mais caro do mundo, é o segundo. O primeiro, obviamente, é do país mais rico, que são os Estados Unidos, que tem 50 estados e 100 senadores. O Brasil tem 27 estados e 81 senadores, o que é outra aberração. Você sabe quanto custa o Congresso Nacional? Quase 11 bilhões de reais. Aí acaba tendo que aumentar imposto para pagar essa conta. 11 bilhões. Eu falei aqui no início do programa que se aplicasse os mesmos índices de representante por representado, que, como é no país mais rico, que são 700 e tantos mil por representante, o Congresso Nacional teria 40% menos de custo. O Congresso Nacional, se houvesse proporcionalidade na representação, deveria custar 5 bilhões ou 4 bilhões de reais por ano a menos. Em 4 anos, o Brasil economizaria 16 bilhões em pagamento para senador e deputado. Quer ver só para complementar, a pessoa que, né, dos 81 currículos, eu tirei 5 para entrevistar e a pessoa que mais se aproximou não tem formação superior. Não tem. E eu tinha colocado, né, que assim, não era um pré-requisito, mas era preferencial. E a pessoa não tem, ela tem um curso técnico, é uma pessoa de mais de 40 anos, mas quando tu vai olhar o conhecimento e toda essa vida que ela teve trabalhando, o conhecimento, quantos cursos ela fez, sabe? Todo o conhecimento que ela tem, foi isso que me chamou a atenção. Então, ou seja, era importante, mas não era um pré-requisito. Mas teve um indivíduo que se reelegeu 4 vezes, ou seja, ficou 16 anos no poder, que disse que não era importante estudar. Mas eu digo assim, ó, isso que eu chamo a atenção. Tu não precisa ter uma formação, tu não precisa ter uma titulação de doutorado, de mestrado, especialista. Tu tem que ter conhecimento. Não adianta tu ter título e não ter conhecimento. Pronto, é isso que explica. Hoje, se a gente olhar assim, ó, as startups, como é que elas estão crescendo, e o Silvio chamou a atenção uma coisa muito importante. As empresas hoje de tecnologia, elas estão desesperadas atrás de pessoas. Em Porto Alegre tem um curso, eu não lembro agora o nome da escola, nem sei se eles ainda estão com essa promoção, mas eles abriram uma promoção que tu te matriculava e tu só pagava o curso depois começava a trabalhar. Por que eles estão fazendo isso? Porque o mercado está gritando por gente na área de tecnologia. Mas o que o pessoal faz? Fica em casa jogando, fazendo joguinho, olhando videozinho, entendeu? Enquanto isso, na Índia eles estão estudando. Tanto que essa falta de mão de obra especializada em tecnologia
que existe nos Estados Unidos, eles mandam buscar na Índia. Lá eles estão estudando. A Índia é o maior formador de doutores do mundo que tem. Mas doutor mesmo, com conhecimento que se espalha para o mundo todo. Na cartilha do socialismo tem um trecho que eu nunca esqueço quando eu li esses livros de formação, né, de educação socialista. Nós não vamos preparar nossos alunos para o capitalista. Essa visão, quer dizer, o cara vai lá, vai estudar o quê? Para se aliar a uma ideologia, para fazer política e não para se colocar no mercado de trabalho. Então, esse é um dos pontos, né, que eles defendem. Eles acham que isso é um ranço, né? É um ranço de quem não entende absolutamente nada de nada e não quer constituir uma nação que tenha recursos, riqueza e dê empregos e ofereça oportunidades para as pessoas. Eles querem militantes. Sim, e a dificuldade é grande para conseguir mudar, entendeu? 33 anos de socialismo. Quantas gerações? Olha bem, 33 anos de socialismo e uma Constituição socialista. E tem gente querendo resolver o problema, acho que com razão, dentro das 4 linhas da Constituição socialista. Então você tem que libertar o Brasil dentro de uma Constituição que quer tudo menos liberdade. Não se consegue aprovar nada no Congresso Nacional. Cada vez que eles se reúnem lá, eles pioram a Constituição, que já era ruim. E eles, olha, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu estava fazendo uma continha aqui. O Rio Grande do Sul e o Paraná, somados, têm, mais ou menos, estou arredondando os números, 22 milhões, não é um pouco mais, mas vamos deixar, 22 milhões de habitantes. Eles têm, dos nossos 2 estados, têm 64 deputados federais. Bom, os estados do Acre, do Amapá, de Roraima e de Rondônia, eles têm 3 milhões e 700 mil habitantes. Ou seja, 10% do que nós temos. Né? No entanto, eles têm 32 deputados federais. Tu consegue entender a dificuldade? Por que tu bota 5 milhões de pessoas na rua e lá no Congresso não adianta nada? Está aqui. Nós temos 22 milhões de pessoas pedindo uma coisa com menos força do que 8 estados do Nordeste. Esse é o problema. Eles têm 64 deputados. 8 estados que têm uma população muito menor do que a nossa tem 64 votos. Muito bem. Doutor Joacir Casagrande Paulo. Isso está falando o Candiota, e eu, então, e eu cheguei à conclusão seguinte, que realmente existe uma desproporcionalidade muito grande entre esses estados. E uma coisa, por que isso ocorre? Nós tínhamos, inicialmente, um presidente que estimulava a não estudar. Eu não tenho faculdade nem nada, entendeu? E fui presidente do Brasil por dois mandatos, entendeu? E a outra que veio no lugar dele também tinha poucas luzes culturais, né? Então, quer dizer, eles estimulam a não estudar. E eu vejo agora, ainda escutei hoje no rádio e gostei muito daquilo, que em função da pandemia, que a pandemia trouxe uma série de fatores negativos, mas trouxe uma positiva. Essa positiva é o seguinte, quando nós estávamos nessa pandemia, no auge da pandemia, então todo mundo ficava em casa, aquele lockdown, fica em casa e tudo, e as pessoas então trabalhavam online, né, era virtual. E o que essa pandemia trouxe de positivo? O seguinte, que agora eu escutei que vai ter universidade no Brasil, universidade online, entendeu? E isso vai ser melhor porque os pobres, por exemplo, não precisam pegar conduções para ir para a faculdade, isso, aquilo. E o professor também, nas faculdades, ao invés de dar para menos gente aula, vai dar para 400, 500 pessoas. Eu achei isso importantíssimo, quer dizer que há males que muitas vezes vêm para bem. Então é isso que era a novidade que eu escutei e quero trazer aqui para vocês. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a auxiliadora predial. O lema da auxiliadora predial é simplificar a sua vida, porque esse é o nosso melhor objetivo. A auxiliadora predial, como eu sempre falo, está despontando também, Simone Magalhães, no mercado paulista, que é um mercado extremamente competitivo. Lá tem empresas até multinacionais trabalhando nesse mercado. E a auxiliadora predial está ganhando o mercado, ela ganhando corpo no mercado paulista de imóveis. Aqui em Porto Alegre, o telefone da auxiliadora predial é o 3216-6100 e em São Paulo, prefixo 11 23 48
4000. Não deixe seu negócio, seu imóvel ser administrado por amadores. Prefira os profissionais, aquele pessoal qualificado da auxiliadora predial. E tenha, com certeza, o retorno do seu investimento. CCG, para curtir a vida em qualquer idade, é importante ter com quem contar. Pensando nisso, o CCG Saúde oferece o POP Humaniza, um plano de saúde completo e com valores acessíveis, extremamente acessíveis para quem tem 59 anos ou mais. Já essa tua 59 anos ou mais, o plano CCG aqui, já está nessa faixa ou não? Não, eu ainda não cheguei lá, eu sou muito jovem, mas eu só tenho essa cara, assim, meio estranho. Com ele você tem acesso a mais de 20 clínicas próprias do CCG Saúde, além do novo Hospital Humaniza, com laboratórios de análises clínicas, ressonância e tomografia com equipamentos de ponta, realmente. Além disso, você conta com o serviço de teleorientação CCG 24 horas, para tirar dúvidas diretamente com a equipe médica. Além da telemedicina, com consultas online, sem sair de casa e muitos outros serviços do CCG Saúde. Saiba mais sobre o POP Humaniza em ccgsaude.com.br. Vamos agora dar uma esticadinha na área da construção civil, né? Materiais de construção civil e tudo lá é na Elevato. A Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para construção do Rio Grande do Sul. E um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis, né, Simone Magalhães? Reforma na tua casa lá e tal, combina com o maridão lá e Elevato vai atender as tuas necessidades. São mais de 15 mil produtos, mais de 1000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas no mercado. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos e o atendimento especializado. Negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. Elevato, acompanha aí. Você entra no Elevato? Não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Muito bem, Elevato aí realmente trazendo grandes novidades nessa área de material de construção civil, fazendo com que a sua casa, você quer mudar, agora está chegando primavera, verão, depois dessa pandemia toda, vamos ter realmente uma primavera, verão diferente, né? Voltando aos tempos já da normalidade, com certeza. Bom, olha aqui, eu queria uma opinião aqui, nós temos nessa semana falado sobre a volta do horário de verão. Eu gostaria de ouvir a opinião de cada um dos membros aqui da mesa nesta sexta-feira, dia 17 de setembro, começando com a Simone Magalhães. Gosta do horário de verão, Simone, para ir para a praia? Eu gosto bastante do horário de verão. Fiquei muito triste quando o presidente resolveu acabar com o horário de verão, porque, é claro que a primeira semana eu acho horrível, porque eu não sou uma pessoa que gosta de acordar cedo, e acordar 1 hora mais cedo é um drama, né, no começo. Mas depois a gente acostuma, e eu acho que o bom do horário de verão é tu sair do teu trabalho com sol, né? Tu poder curtir um pôr do sol. Tô ansiosa pelo verão agora, que eu mudei meu escritório de endereço e vou ver o pôr do sol lá da minha janela. Mas eu acho que, assim, a gente tem mais vida com o horário de verão, né? Porque o dia já é mais longo. Então, com 1 hora a mais, eu acho que as pessoas aproveitam melhor. Eu gostaria que voltasse, e acho que até por uma questão da crise energética, ele vai acabar voltando, porque por pouco que seja a economia, o pouco nesse momento já é muito, né? A área de turismo e de restaurantes no Brasil inteiro está pressionando muito, né? Eles foram muito prejudicados. Mas eu queria mandar um abraço para o Guilherme Macalossi, trabalhou aqui na RDC TV, começou, hoje está na Rádio Bandeirantes, programa de grande sucesso. Um grande abraço, Macalossi, um grande talento do jornalismo do Rio Grande do Sul. Doutor Joacir Casagrande Paulo, horário de verão. Olha, eu vou entrar na seara da Simone. E eu penso o seguinte, se realmente esse problema do horário vier trazer benefício para o nosso povo,
é bem-vindo, porque nós estamos agora numa época de motivação, de receber estímulo e de progresso. Já basta a pandemia, que já trouxe uma série de problemas negativos durante quase 2 anos. Nós não podemos olhar, por exemplo, esse negócio, como disse a Simone, eu vejo meu pôr do sol. Eu não vejo isso. Eu quero ver meu país para frente e quero que a gente saia desse problema. Que a gente está vendo que, inclusive, o próprio Bolsonaro está tomando uma série de medidas antipáticas, até pode-se dizer, mas é para ajudar as pessoas nesse Bolsa Família. Então, o que eu penso é o seguinte, se vai trazer vantagens econômicas para o país, se impõe aquele tipo de horário. Isso é que eu estou pensando nesse momento. Não sei, talvez alguns pensem diferente, né? Uma forma de avaliar o que o Bolsonaro está fazendo, o presidente Jair Bolsonaro, é que ele está contrariando muitos interesses. Interesses, nós sabemos que interesse. E o Peter Drucker, né, Simone, às vezes eu cito isso aqui, ele sempre dizia num dos livros dele que administrar é contrariar interesses. E é isso que tem que fazer, né, o candidato? Mas eu vou na mesma linha do Joaci, da Simone, com relação ao horário de verão. Eu para mim não faz diferença, mas eu até gosto, porque exatamente por isso, sai mais cedo do escritório, aproveita mais o dia, né? De tarde e tal. Vai ver o pôr do sol no Embarcadero. É verdade. Que é um lugar maravilhoso aqui de Porto Alegre. A orla do Guaíba ali agora, ela vai ser entregue. Vai com mais um trecho, né? Vai inaugurar. A terceira etapa ali vai da Ipiranga até lá o Beira Rio. E ela vai ser entregue agora nesse mês de outubro. Então nós vamos ter uma primavera-verão espetacular. A orla do Guaíba está espetacular. É que eu não fui então, ainda no Embarcadero. E também nessa mesma linha... Isso é para quem tem, né? Vale a pena. Não. Tem para todos os gostos. Não, acho que não. Tem restaurantes bons que tu tens que reservar com antecedência através de um aplicativo. E tem ali uns food trucks ali, que tu pode comer sanduíche, cachorro-quente, o que tu quiser, Coca-Cola. Tem para todo mundo. E até quem quiser entrar lá não precisa pagar. Aí é bem democrático mesmo. Vai a pé, não precisa pagar. Vai lá, vai ver o pôr do sol, vai embora. Mas nessa mesma linha, se é para ajudar, especialmente esse setor que foi tão atingido, que é esse setor de turismo, bares, restaurantes, que ajudaria de fato, e por isso eles estão batalhando por isso, eles precisam de fôlego. Muita gente ficou pelo caminho com essa história do fica em casa aí, que depois se descobriu que não serviu para nada. Mas ninguém sabia nada, na verdade, acho que muita coisa se aprendeu, mas o que mais se sabe é que a maioria não sabe nada, mas está todo mundo aprendendo. Eu queria aproveitar, o candidato, que falasse essa questão de bares, restaurantes e turismo, que foi muito afetado naturalmente, mas o segmento de serviço também foi muito afetado, agora está se recuperando. Mas, Simone Magalhães, a tua sensibilidade e a tua percepção do ponto de vista de saber o seguinte, tem muitas empresas que estão tentando voltar, estão tentando sobrevida. E há dados do IBGE, se não me engano, a Fundação Getúlio Vargas, que eu li, que muitas das empresas que estão tentando voltar poderão não voltar. Que elas estão tentando ver no mercado se conseguem recuperar as perdas que tiveram por essas orientações de governadores e prefeitos, né, completamente fora da realidade, fechar uma coisa que não devia ser fechada. Qual é a tua percepção a respeito, Simone? Vai ter muito negócio que não vai voltar. Porque assim, a pandemia ela fez uma mudança de comportamento, né? O ser humano ele se adapta, né, a outras situações. Eu gosto de fazer uma correlação, por exemplo, tinha uma época quando começou a se falar, há muitos anos atrás, né, a questão da marmita era uma coisa de pobre, né? O pobre levava marmita, era o boia fria e tudo mais para o trabalho. Depois, o que aconteceu? As pessoas começaram virou modinha ter a marmita e a alimentação saudável. O que aconteceu? As pessoas se adaptaram a levar a marmita, a fazer a sua comida de noite e levar a marmita. Isso virou um hábito e muita gente se adaptou. O que aconteceu com os restaurantes? Os restaurantes que recebiam muita gente também tiveram que se adaptar às teleentregas, às marmitas, aos freezer e tudo mais, né? O que acontece com uma pandemia, né? Porque é claro que assim, isso é histórico, né? Temos aí
todo o grande desenvolvimento, né, da humanidade, da economia vem depois de uma grande crise, depois de uma guerra, né? Nós estamos diante de uma grande crise. Então, todo mundo está tendo que se reinventar. As empresas, a questão do home office, que foi uma coisa muito metralhada quando teve a reforma trabalhista, tá aí, graças a Deus que teve a reforma trabalhista, porque as empresas que mantiveram seus funcionários em home office estão mantendo os funcionários em home office. Então, assim... E só estão mantendo porque é home office. Porque é home office, exatamente. Então, assim, muitos negócios tiveram que se adaptar. A minha cabeleireira começou a ir em casa, na casa das pessoas, porque o salão ficou fechado, senão ela não tinha o que comer. Então, assim, muitos negócios novos, as fábricas de máscaras, né, os quiosques de máscaras, álcool gel, as embalagenzinhas. Eu tenho uma aqui penduradinha na minha bolsa sempre. Então, assim, coisas novas vieram e negócios antigos mudaram, né? E isso vai acontecer, não só no setor de serviços, né? Mas na questão da indústria vai ter que se adaptar, na questão do comércio, porque independente, assim, tá bom, tá todo mundo vacinado, agora vamos liberar tudo. Muita gente vai continuar usando máscara, né? Olha, eu gosto muito de jogo de tênis, eu jogo tênis. A gente olhando o US Open, Estados Unidos está liberado, mas tinha gente de máscara lá, entendeu? Então, assim, tem hábitos que as pessoas pegaram durante a pandemia que elas não vão mudar. Então, as empresas estão tendo que se adaptar a isso. E aqueles negócios, porque não vai voltar ao normal, exatamente como era antes. Nós vamos ter um novo normal. E as empresas que não se adaptarem a isso, elas vão ficar para trás. Elas vão perder seu espaço, porque elas precisam olhar o que mudou no seu público e conseguir se adaptar para isso, porque senão elas vão morrer mesmo. Então, tem que ter essa reinvenção para não fechar as portas e sacrificar mais empregos ainda, né? Muito bem. Olha que vamos fazer um recadinho da Casa dos Óculos. Qualidade a toda a prova, Casa dos Óculos. Endereço ali na Andradas, 1802, 1802, no Centro Histórico de Porto Alegre. O telefone lá da Casa dos Óculos é esse aí, e ela está aberta de segunda a sextas-feiras, entre 9 da manhã e 17 horas e 30 minutos. Inclusive, sábado, amanhã estará aberta entre 9 e 12 horas, lá pelo Wilson Balena, né? Vilmar Balena, que ele mesmo atende lá, o Vilmar Balena tem uma filosofia de atender, ele próprio está na linha de frente lá com os seus clientes. Aproveite todas as vantagens da Casa dos Óculos. Novidades em armações, óculos de sol, manutenção, etc. Conta com uma equipe especializada para atender a todas as suas necessidades nesta área ótica. Vinhos do Mundo. O Vinhos do Mundo, olha, vocês que apreciam o vinho, o mais importante para Vinhos do Mundo é proporcionar a você, que gosta de vinho, cliente, a melhor experiência do mundo dos vinhos, sempre com a garantia da economia e também da qualidade. Passe em uma loja e confira. No Vinhos do Mundo você encontra os melhores vinhos e regiões com garantia de qualidade e economia. Passa em uma loja e você vai conferir. A Vinhos do Mundo está em 3 endereços aqui em Porto Alegre. A primeira está aí para você ver, Cristóvão Colombo, 1493, bairro Floresta, na cidade. Também na Alameda Alípio César, 203, bairro Boa Vista, na capital. E a do Menino Deus, lá na Getúlio Vargas, 1135, Vinhos do Mundo. E agora vamos encerrar o nosso tour gastronômico aqui no Chihuahua. O Chihuahua que começou lá na Getúlio Vargas, me lembro muito bem, Simone, Candiota e Joaci, e eu frequentava lá na década de 70 o Chihuahua. Marcou época o Chihuahua, né? E agora ele está num novo endereço aí na Teixeira Mendes, 1216. Confira ali, ó, Teixeira Mendes, 1216, Chihuahua. Tradição que perdura, assim como o movimento das ondas do mar. Chegar no Chihuahua lá, Simone Magalhães, é como nós vimos aí há pouco no Barranco, Maná de Paulo e essas tetas e tal, todas essas, né, a Brasil do queijo e tal. É muito difícil, porque tu vai pedir um prato lá, tem tantas alternativas, tantas opções. Tem que ir várias vezes. Ah, tem que ir várias vezes, sempre, né? Não pode deixar de ir, né?
Nós temos um problema muito sério aqui nesse programa. Nós temos um rol de patrocinadores gastronômicos que são perfeitos, né? Cada um que a gente fala que tenha o espaço deles, a gente não consegue... Eu já fui em todos, tu não sei, mas eu já fui em todos. Eu já fui no Barranco, já fui no Armazém do Queijo, fui no Di Paolo e fui no... Eu acho que eu só não fui no Armazém do Queijo. Eu fui. Tá perdendo. Vai lá no Armazém do Queijo, o João Tumeleiro vai te receber lá. Aliás, esse camarão à milanesa aí que apareceu, camarão à grega, é maravilhoso. Esse camarão à milanesa, eu me lembro, esse do Chihuahua é inigualável. Agora teve um que era muito tradicional aqui, talvez tu conheça, a Simone é mais novinha do que nós, o Joacim, não sei se já estava em Porto Alegre, na década de 70, 80, até 90 e poucos, o Negrão. Restaurante Negrão ali na José de Alencar. Menino Deus, né? Menino Deus, na José de Alencar. Mãe de Deus ali. Isso, ali na frente do Mãe de Deus. Ali tinha o restaurante Negrão. Eles serviam, a especialidade deles era camarão à milanesa. Eu me lembro que ia com a turma da mas aí que tá. O Chihuahua, a especialidade dele é camarão. O camarão de lá, eu não sei, ele é diferente. Ele tem um segredo que ele não conta. É o fornecedor. Nem deve contar, ele nem deve contar. É aquele camarão que não é aqueles assim que tu bota na boca e ele desmancha, tu morde ele, tu sente Olha só, olha os camarões. São camarões grandes também, né, Tia? Grandes. Não é em qualquer rede que tu pega esse camarão, saborosos, olha, bem servido. Então, olha aqui, ó, pessoal, lá, Chihuahua, é indispensável você ir lá e tal. E faça como diz o Cláudio Candiota aqui, vai mais vezes para provar todos os pratos. Realmente agora chega uma época maravilhosa de a gente curtir, né? Um camarão dessas especialidades aí com um bom vinho e tal, né? Aí vai na Vinhos do Mundo. Eu te disse que a minha mulher e minhas duas filhas estão me esperando para nós ir no Chihuahua. Mas que é bom. Hoje? Vai direto daqui? Uma pena que nós não podemos, né, acompanhar, né? Pena que nós não podemos acompanhar, né? Mas enfim. Olha aqui, ó, Chihuahua, Lima Teixeira Mendes, 1216, Chácara das Pedras, a teleentrega, Chihuahua tem a teleentrega. Outra coisa, né, Simone, que ficou, né? A teleentrega hoje é uma coisa que todos os restaurantes estão adotando. É a do Chihuahua bala, já pedi pela teleentrega. 31056767, é fácil no telefone, Chihuahua é maravilhoso. Simone Magalhães, a novidade aí tua dessa área econômica, tem aí a questão do Bolsa Família, né, que o governo está tentando aumentar. Ele vai aumentar o IOF para dar recursos para aumentar o Bolsa Família, né? Que está em 186 e poderá passar para 300. Então, né, isso é uma política monetária, né? A gente, o governo, ele tem três políticas, né, para governar. A política monetária, a política fiscal e a política cambial. Muitas dessas, elas são combinadas, né? A política monetária com a política fiscal. O que está acontecendo com o aumento do IOF, né? É uma combinação da política fiscal, porque está aumentando impostos, e da política monetária para poder fazer geração de renda. Mas isso é um tipo de política que no meu ver, né, e dos economistas, é o que qualquer um faz, né? É o trivial, né? É o trivial. É o trivial. Preciso resolver um problema de caixa, aumento a renda, né? Ou eu me endivido, ou eu aumento os impostos, né? Isso é mais do mesmo, é triste, tá? Porque o que acontece? O que é o IOF, só para as pessoas que não conhecem o imposto entender? É o imposto sobre a operação financeira. Então, todas as operações financeiras que a gente faz, por exemplo, quando tu usa o cheque especial, chega no final do mês, cobra os juros, vem lá o IOF. Quando tu faz um financiamento de um carro, vai lá, tem o IOF. Quando tu faz uma operação internacional, faz compra internacional, IOF. Então, assim, e é um imposto, como ele é sobre operações financeiras, não tem como sonegar. Só se tu não fizer a operação financeira, tu não paga o IOF. E assim, já é um imposto, né, que ele é um percentual em cima daquilo que tu faz. Então, por exemplo, hoje as pessoas físicas pagam 3% ao ano, tá? É a taxa do IOF. Esse imposto agora vai passar para 4,8%, ou seja, vai aumentar mais do que 50%, né? Ele vai aumentar 1,8 pontos percentuais.
Isso é muito, porque pensa assim, uma pessoa que compra um carro, né, ela vai ter que colocar isso na conta, porque o IOF, ele acaba sendo, e aí é pior, né, porque ele é um imposto que tem que ser cobrado. Tu tem duas opções, ou tu paga ele à vista, né, ou tu financia. Aí tu pega esse imposto e joga para dentro do teu financiamento e financia lá em 48 vezes, com juros de 1 e tanto % ao mês. Então esse IOF, ele passa a ser um bolo maior ainda dentro do teu empréstimo, né? Então assim, e não só das pessoas físicas, pessoa jurídica também, que hoje é 1,5, vai passar para 2,04. Então também gera um impacto no investimento, né? A gente tem que pensar que as operações financeiras, elas movimentam a economia. Por exemplo, para tu ter uma demanda real, né? O que é uma demanda real? É quando a pessoa quer comprar e ela tem dinheiro, né? Isso é muito difícil. Se ela tem dinheiro e não quer comprar, eu faço campanhas de marketing. Se ela quer comprar e não tem dinheiro, eu dou empréstimo. Então, assim, eu faço com que... Eu tento gerar a demanda real. Se o empréstimo está mais caro, a pessoa vai puxar a rédea, porque não vai caber no orçamento dela, vai se endividar. A mesma coisa acontece com a empresa que quer investir, né, que ela quer comprar novos equipamentos, ela quer melhorar a frota dela, um momento que o empréstimo fica mais caro, ela também vai retrair. Isso é a mesma coisa que acontece quando aumenta a taxa Selic, que os empréstimos ficam mais caros. Também na questão dos empréstimos é um reflexo similar, porque aumenta a taxa Selic e vai encarecer o empréstimo. Se aumenta o imposto sobre a operação financeira, também vai encarecer as operações financeiras. Mas é uma conta aí que o governo fez. Eu sou muito resistente ao aumento de impostos, porque uma vez que o imposto aumenta, ele tira o poder de compra das pessoas e isso acaba diminuindo a arrecadação. Tá aí o aumento do ICM no estado do Rio Grande do Sul, quando aumentou de 17 para 18, ele não deu o resultado financeiro que estavam esperando, porque ninguém estudou a elasticidade da demanda, quanto que aquilo ali ia gerar de impacto no preço e ia reduzir a quantidade consumida. E isso aqui é a mesma coisa. Não quer dizer que o aumento do IOF vai dar essa arrecadação, porque nós temos que pensar que a gente está num momento de crise e queremos recuperação econômica. E se a gente aumenta o custo do dinheiro, automaticamente a pessoa vai se retrair. Então, é um tipo de política que não tem o resultado almejado, porque não é uma conta de 2 mais 2 são 4. Existem vários fatores que têm que ser estudados. Que nem sempre são levados em consideração, né, Simone? Quero lembrar o seguinte para vocês aqui, ó. Nós temos um tour gastronômico aqui, né, Candiota e Joaci, Simone, que muitas vezes a pessoa vai... Hoje vai no Chihuahua, vai no Armazém do Queijo, vai lá no de Paolo, vai no Barranco e tal, e o cara exagera. Exagerou, né? Não tem como não exagerar, né, Simone? Chega num ambiente desse, não tem como exagerar. Mas nós temos também a solução. Temos. Aqui, ó, Olina, qualquer problema, o Joaci, que já usou também, que o Joaci de vez em quando, hoje vai lá no Chihuahua, né? Então daqui a pouco vai levar uma olinazinha no bolso, né? Porque a olina resolve absolutamente o seu problema gastronômico. Você exagerou demais, a olina é tiro e queda, né? Atirou, matou. Então a olina recomendo a vocês. Então nós temos esse tour gastronômico aqui, mas também algum exagero nós damos uma solução, que é a olina. E o Jornal do Comércio é o melhor e maior jornal do Rio Grande do Sul. A privatização da CE Geração G deve ocorrer em 2022, é a manchete principal do Jornal do Comércio. A área de geração de energia da Estatal Gaúcha é a única que ainda não foi desestatizada, já foi a distribuição e a transmissão. A transmissão, que aqueles postes grandes que levam para o interior do estado e tal, e a distribuição, que é para a sua casa, né, que acontece esse processo. E a empresa pública vai administrar os portos de Rio Grande, Pelotas e da capital gaúcha. Um temor aí, uma empresa pública, né, nessa área, né, enfim, mas de qualquer maneira, essas são as manchetes principais do nosso Jornal do Comércio desta sexta-feira, dia 17 de setembro. O Jornal do Comércio que tem, nessa sexta-feira, validade por 3 dias, sexta, sábado e domingo. Ele volta, né,
da segunda-feira com uma edição especial. Cláudio Candiota. Concordo com a Simone. Eu também lamento muito essa história do aumento de impostos. Sou contra o aumento de imposto. Mas isso é resultado de um sistema esquizofrênico, um sistema tributário destrutivo. É um manicômio tributário que existe no Brasil. A impossibilidade do Estado, no seu sentido mais amplo, governo federal, municipal, estadual, ser engessado, não tem condições de reduzir preço, não tem condições de reduzir custos, não tem condições de demitir. Então, enquanto as empresas privadas pagaram toda essa conta, o poder público não pode fazer nada. Ele não pode demitir, não pode reduzir o salário, não pode fazer coisa nenhuma. Nos países livres, todos são livres, inclusive para demitir. Não existe estabilidade do emprego. Não, mas isso é péssimo, mas tem fila querendo entrar na fronteira do México e dos Estados Unidos. Toda a América Central está subindo. Estão entrando milhares de imigrantes ilegais por dia lá pela fronteira sul dos Estados Unidos. Estão indo para lá. Lá não tem nada disso aqui. Não tem segurança de coisa nenhuma, não tem estabilidade do emprego, não tem nada. Não tem Ministério do Trabalho. Então, não tem nada. E não tem Justiça do Trabalho, né? Mas todo mundo quer ir para lá. Né? Todo mundo quer. Inclusive os cubanos, do Partido Comunista, desse paraíso que esse ex-cara aí tanto idolatra. Venezuelanos estão fugindo para lá, entendeu? Eu conheci um venezuelano que fugiu logo no início da Venezuela. O cara era um operário, especialista em poços de petróleo. O cara fugiu para os Estados Unidos, pediu asilo, fugindo lá da ditadura comunista do Chávez. Que, aliás, aquele ex-presidente disse que Chávez deu um banho de democracia na Venezuela. Nós estamos vendo. Nós estamos vendo. As caras de pau, né? Esse conhecido, que eu conheci lá, por acaso, nos Estados Unidos, ele acabou indo para o Texas, né, como operário de coisa de posto de petróleo. O cara está muito bem de vida hoje. Vai olhar os irmãos dele na Venezuela, como é que estão. Vocês abrem o olho. Comendo se quiserem cachorro. É fácil. Se vocês quiserem destruir o Brasil, o caminho está aí. Existe o caminho da destruição. É só votar nessa gente. Aliás, esse pessoal está querendo voltar, sabe por quê? Sabe por que eles querem voltar? Porque eles não conseguem roubar. Eles não conseguiram destruir totalmente o Brasil. Não, eles não conseguem roubar. Eles querem voltar para conseguir. Vocês não viram o tweet do Lula que estava rolando hoje nas redes sociais? Mas jamais vou ver isso. Não, mas é que eu não sigo o Lula, mas é que pessoas que eu sigo postaram. Assim, o que vocês acham? Ele dizendo, quero voltar para resolver novamente o problema da fome do Brasil, não sei o quê. Eu fico só pelos comentários. Eu fui uma que comentei, né? Eu disse assim, sim, né? Quer voltar para voltar a roubar, né? Não, meu sonho é voltar para resolver a fome do Brasil. Meu sonho é ver corruptos na cadeia. É a fome dos corruptos, né? Que estão com fome, não tem mais como. O que era vice-presidente da Caixa Federal, nessa época aí, o tal do Gedel, quanto é que ele que foi encontrar vice-presidente da Caixa Federal. 51 milhões. Caixa Federal dando prejuízo, hoje dá lucro. 50 e poucos milhões 51 em milhões. caixas de dinheiro e tal, que o sujeito roubou da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal hoje dá lucro. O presidente da Caixa descobriu um desvio lá de 40 e não sei quantos bilhões daquela época. Né? 46 bilhões. 46 bilhões e só um superintendente devolveu 40 milhões. Um indivíduo. Mas devolveu por quê? Porque pegaram, né? Simone, tu tem um recado importante aí antes Não, eu só queria fazer um comentário que a gente falou tanto na questão de tecnologia. E eu adoro tecnologia, adoro coisas novas, tudo que tem que pode melhorar e dinamizar o meu trabalho, eu estou sempre fazendo, daqui a pouco eu vou trazer umas novidades aqui. Mas eu mudei o meu cartão de visita, né? Eu tinha o cartão em papel, tenho o cartão em papel, mas eu vi que ele começou a ficar obsoleto e comecei a ver as mudanças. E hoje existe um cartão de visita, né, personalizado, com a logo do meu escritório, com o meu nome, que ele é por aproximação. Então, o cliente chega, só encosta o celular dele e já tem todos os meus dados no telefone dele e também tem um QR Code. Que moderno, hein? Não vou fazer propaganda no lugar aqui. Que moderno. Hoje nos derrubou. E tem um QR Code também. Então tu encosta, aí tu baixa o arquivo, aí tem todos os meus dados, telefone comercial, telefone celular, Instagram, e-mail, já vai tudo para dentro do teu celular. Então, assim,
Por que a gente falou tanto na questão de trabalho e falamos tanto de tecnologia? Porque a tecnologia hoje é assim, não se anda mais com porta-cartão, se anda com cartão eletrônico e o cliente tem o teu, é só encostar no celular, ele já tem todos os teus contatos. Simone up to date, hein? Gostei de ver. Não, eu gosto muito de tecnologia, eu sou uma grande apreciadora da tecnologia e eu acho que tudo que a tecnologia traz para melhorar a nossa produtividade, melhorar a qualidade do nosso trabalho, que funcione, né? A gente tem que ir atrás. Doutor Joacir, nós estamos nos encaminhando para o final do programa. 1 minuto para as suas considerações finais. 1 minuto, então meio minuto, quero mandar um abraço para o grande jornalista José Silva, para a sua esposa Bia. E falando sobre o programa, eu estou notando o seguinte, que entre os artistas e músicos, eles estão numa depressão muito grande, porque agora não tem mais lei Rouanet para chegar o dinheiro na mão dele assim, tranquilamente. E também os jornalistas, porque de 100 jornalistas, 80 é jornalismo marrom que ganha dinheiro para divulgar isso e aquilo também, está se extinguindo. É nessa situação que eu quero dizer que realmente o que nós estamos atravessando agora, do lado direito, está muito bom e queria que repetisse. Muito bem. Cláudio Candiota, a tua consideração final. Voto com o Joacir. Concordo plenamente com ele, inclusive na homenagem à Bia ao José Silva. E realmente, esse pessoal da Lei Rouanet, só quem não precisava que recebia. Não é? É só os artistas ricos, o músico, o pequeno, a banda, esse não consegue, eles tentam lá, não ganham nada. Mais ainda, eles ganhavam a Lei Rouanet, milhões, só que não e ainda cobravam caro ingressos. Quer dizer, eles nem beneficiavam, eles só beneficiavam eles. Isso era e não as pessoas que quisessem assistir, digamos, sei lá, desse Caetano Veloso da vida, elas tinham que pagar caro. E ele recebia milhões exatamente para fazer com que a maior parte da população pudesse ter acesso ao show dele. Nem isso acontecia. E o pequeno não conseguia acesso. Eu espero que esteja conseguindo, porque não, parece que estão porque também os músicos sofreram muito com essa pandemia, porque hoje eu estava escutando na Guaíba, o Boa Tarde Brasil, com o Júlio Ribeiro, e tinha um pessoal lá que é chegado a esse setor inclusive tinha músico lá, um músico. Eu vi uma parte do programa, exato. E ele dizendo que não tem trabalho. Como os restaurantes, os lugares, os bares estão com a ocupação reduzida, não paga o custo do músico. Aos poucos está voltando, mas Canoas está tendo a Semana Farroupilha. Quem tiver em Canoas, os ingressos são comprados pela internet, pelos camarotes, são limitados. É perto da minha casa, no Parque Eduardo Gomes, a gente ficou escutando a música de lá. Mas tu não vai lá, tu foi prenda, quem é prenda uma vez sempre será prenda. Mas é que durante a semana eu trabalho, né? Mas tá lindo, parabéns para a gestão da minha cidade. Estou muito, muito orgulhosa do evento que está sendo feito com todos os cuidados lá, muito legal. Aliás, Canoas soube escolher um prefeito bom, como nós soubemos escolher um prefeito bom e defenestrar um que só fez mal para a cidade. O prefeito anterior ao Melo só fez mal para a cidade, ele detonou com a economia da cidade, um cara arrogante que não tinha a mínima condição de ser político. Né? O político, em primeiro lugar, né? A gente sabe que o político ele tem que ser um cara com empatia popular e tal. A aspiração popular tem que estar em primeiro lugar na vida dele. Simone, muito obrigado pela tua presença, Joacir também. Obrigada, gente. Cláudio Candiota, um bom fim de semana para todos vocês, bom feriado. A você, telespectador, muito obrigado pela honra, pela fidelidade aqui com a atividade. Nós voltamos, então, na segunda-feira, 18 horas e 56 minutos, aqui na RDC TV, canais 24 e 524 da Claro Net TV. Boa noite, bom final de semana e até lá. Bom dia do comandante.